Quem Somos Nós? Apresentação: Vanderly Batista e Vanessa Cavalcante. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao programa Quem Somos Nós, que é transmitido pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Em todos os nossos programas, nós temos os nossos convidados que compartilham conosco as suas histórias, suas experiências, as suas conquistas e os seus desafios também. Na apresentação, Vanessa Cavalcante, eu e a senhora Vanderly Batista. Como que a senhora está? Tudo bem? Estou bem, graças a Deus, cada um aqui na sua casa, do seu trabalho, para iniciarmos mais uma entrevista com nossos queridos entrevistados, né, Vanessa? Então você mais uma vez vai apresentá-lo para nós. É isso mesmo, hoje o nosso entrevistado é professor de inglês, comissário de voo, comunicador espírita, é criador do perfil Um Gay Espírita no Instagram, Facebook, YouTube e colunista do programa Manhã Boa Nova pela Rede Boa Nova de Rádio e TV Mundo Maior. Estamos falando do nosso amigo Jean Paul, seja muito bem-vindo, tudo bom? Olá, Vanessa, Vanderly, pessoal que está assistindo a gente, prazer enorme estar aqui com vocês, para a gente conversar um pouquinho sobre esses desafios aí que a Vanessa estava falando, né? As nossas esperanças, nossas histórias e experiências. Um prazer enorme. Muito bem. A gente sempre começa, Jean Paul, perguntando para os nossos queridos entrevistados como que eles conheceram o Espiritismo, como conheceram a FEAL, como chegaram até aqui. Eu nasci em família espírita. Meus avós paternos vieram lá do Nordeste para o Rio de Janeiro, e minha avó com uma mediunidade aflorada, mas na época católica. Eles alugaram a casa de um casal que era espírita, e minha avó com a mediunidade aflorando, esse casal convidou ela a visitar o centro que eles haviam fundado, e aí minha avó se encontrou ali naquele espaço. O meu avô, a princípio, só levava ela até a porta do centro e deixava ela lá, ficava esperando a reunião terminar, mas depois ele foi aguçado, instigado pela curiosidade, pela espiritualidade, claro, a entrar também e começou a participar das reuniões. E aí os dois, então, passaram a realmente frequentar o centro espírita e tiveram certa importância no movimento espírita ali daquela cidade onde eles estavam morando. Meu avô se tornou presidente dessa casa espírita, minha avó também na diretoria da casa, depois participaram do movimento espírita da cidade como um todo. Meu avô foi presidente da antiga União Municipal Espírita de Duque de Caxias, o município onde eles moravam, e aí começou a história da minha família paterna, principalmente no espiritismo, e eu nasci nesse meio, frequentando esse centro, participando de evangelização, mocidade, dos estudos da casa, conforme fui crescendo, né, e a história no espiritismo, então, vem de berço, né, e conheci a FEAL, o trabalho da TV Mundo Maior, através das redes sociais, mas também através da minha proximidade com o Júlio Sena, que trabalha aí na TV Mundo Maior e tem o canal Coaching Espírita também nas redes sociais, né? Por conta desse trabalho virtual, a gente acabou se conhecendo virtualmente, depois ao vivo, né? Presencialmente, e aí ele me convidou, então, para poder participar com vocês aí na TV, no Manhã Boa Nova. Muito bom, Jean. Agora conta para nós como que a doutrina espírita, ela exerce ou já exerceu alguma influência no seu trabalho profissional, na sua atuação profissional? Conta para nós. Eu sou professor de inglês, né? Como você me apresentou para o público. Eu trabalho como professor de inglês desde 17 anos de idade. E a gente sabe que a educação, né, o ensino, a transmissão de conhecimento, ela
ela é muito importante, né, dentro dos princípios espíritas, porque é através dessa diversidade de habilidades, de conhecimentos, que vamos auxiliando uns aos outros, né, a caminharmos, a evoluirmos, a irmos conquistando a evolução enquanto coletividade. Então, o Espiritismo me deu esse senso de responsabilidade, sabe, nas relações que a gente precisa criar uns com os outros, o respeito que a gente deve ter à diversidade, às diferenças, e também como lidar, né, com essa diversidade, com essa diferença de um modo respeitoso, de um modo amoroso, entendendo que precisamos colaborar uns com os outros para esse crescimento, para essa evolução. É interessante, né? Porque todas as profissões nos dão oportunidade, mas o educador, ele chega mais perto, né, do ser humano, principalmente do jovem, do adolescente, acaba tendo mais oportunidades até de chegar mesmo para ajudar de alguma forma, né, o que vai acontecendo na cabecinha do jovem e também do ser humano mais adulto, né? Hoje a gente vive muitos conflitos, o idoso também, toda essa pandemia que a gente está atravessando, né? Mas vamos deixar para daqui a pouquinho, né? Esse assunto. Eu vou perguntar para você qual a casa espírita que você frequenta, participa, quais trabalhos que você tem realizado. No início da minha trajetória, né, eu frequentava o centro espírita onde minha família trabalhava, lá no município de Duque de Caxias. Eu morava nesse município, que faz parte aqui da região metropolitana do Rio de Janeiro. Só que aí, em 2017, eu me mudei aqui para a cidade do Rio de Janeiro, para a capital, então fica um pouco distante, são mais ou menos 40 minutos de transporte público, chegando até 1 hora, então fica distante frequentar o centro lá onde a minha família trabalha. E aí eu passei por um período buscando alguns centros para poder participar, continuar meus estudos, fazer o desenvolvimento e educação mediúnica, até que eu encontrei o centro Casa da Prece Chico Xavier, que fica no bairro de Copacabana, e lá eu pude fazer o desenvolvimento mediúnico, mas por diversas questões da vida, faculdade, estudo, também algumas questões que aconteceram, eu acabei me afastando dessa casa em 2019, meados de 2019, logo depois, 2020, veio a pandemia, eu não consegui voltar e me afiliar a nenhum outro centro também, né, já que hoje em dia a gente está fazendo tudo online, né, por conta da pandemia. E aí o trabalho se intensificou virtualmente, eu passei a ser chamado para lives, palestras, estudos virtuais por todo o Brasil, né? Então, atualmente não estou afiliado a nenhuma casa espírita especificamente, mas trabalhando em diversas outras casas aí pelo Brasil inteiro. Vanessa, só complementando, de uma certa forma, sim, essa pandemia intensificou o trabalho virtual, né? E se você não está frequentando, mas está trabalhando do mesmo jeito, né? Conta algumas atividades que você tem feito online em relação à doutrina espírita. E a importância, né, Vanderly, desse momento, né? Porque a gente era muito comum as casas espíritas terem uma certa aversão a esse mundo virtual, e que hoje se faz tão presente, tão necessário para que o trabalho espírita continue chegando a quem já era espírita, mas também chegue a outras pessoas que desconheciam o espiritismo, né? Então eu tenho feito lives, né, encontros ao vivo, gravado palestras, participado de podcasts, entrevistas para programas espíritas. Essas são algumas atividades que eu faço quando eu sou convidado, fora a produção de conteúdo
que eu tenho nos meus canais, né, no YouTube, com o Papo Queer, onde eu convido pessoas de diversas origens religiosas que são LGBTQIA+, para conversar sobre essa questão da religiosidade, espiritualidade e também a sexualidade, as postagens no Instagram, no Facebook. Então, é uma produção de conteúdo bem intensa, né, muito voltada para a atualidade, para o que está acontecendo no momento, fazendo esse link entre os acontecimentos da vida cotidiana que a gente vê nas notícias e tudo mais, e os ensinamentos espíritas. Era sobre isso que eu queria que você falasse um pouquinho, né, Jean, como que está sendo produzir, como surgiu, né, os seus canais, o seu canal no YouTube, como que é feito o conteúdo, como tem sido também o retorno do público, né, o retorno dos internautas, como é que você tem visto tudo isso, até mesmo nesses tempos de pandemia? A ideia do canal, né, foi a partir desse distanciamento que eu tive um pouco do movimento espírita em si, mas nunca do conhecimento espírita, que sempre pauta a minha vida e as minhas relações, e eu senti a necessidade muito forte de retornar a esse movimento, mas retornar não só como ouvinte, como participante, mas alguém que efetivamente contribui para a disseminação desse conhecimento espírita. E aí me veio a ideia, vendo outros canais que já existiam, como eu citei aqui o do Júlio, Coaching Espírita, da Carol Oliveira, do Meninas Espíritas, o da Ana Talavera, do Espirital, que são pessoas que me inspiram, né, na produção de conteúdo, e eu vi os canais deles e pensei, poxa, eu quero falar dessa forma também sobre espiritismo com outras pessoas, mas falando um pouco da minha realidade e de como eu vivo o espiritismo e de como o espiritismo pauta a minha vida e as minhas relações. Então, vou falar sobre um tema que é pouco falado, ou evita-se falar, né, que é espiritismo e as questões da sexualidade, por isso o nome, um gay espírita. E aí, num primeiro momento, muitas pessoas se perguntavam, mas qual a necessidade de falar que é gay, que é espírita? Será que isso é bom, é válido? E aí, com toda paciência, eu explicava, né, as pessoas, olha, é necessário, porque, infelizmente, espiritismo não tem preconceito, mas nós, espíritas, muitas vezes carregamos esses preconceitos que são estruturais na nossa sociedade. Então, é importante que a gente lute da forma que a gente pode lutar, levando conhecimento, levando esclarecimento às pessoas na desconstrução desses preconceitos. Então, sim, eu sou gay, sou espírita, por que não dizer isso às pessoas, né? E aí elas começavam a entender, vendo também o tipo de conteúdo produzido. Muitas chegavam assim, olha, eu vi o nome, questionei, mas quando eu vi o conteúdo que você faz, eu entendi a necessidade desse nome, desse perfil. Então foi assim que surgiu um gay espírita, e hoje a aceitação do público é bem grande, e conto muito com o apoio desse público para que o trabalho continue acontecendo, porque isso nos motiva, né? Principalmente nesse período de pandemia, onde essa atividade online está muito intensa, a gente se cansa um pouco às vezes, né? E eu procuro muito respeitar esse processo, sabe? Da não pressão de ter que produzir o conteúdo, mas de produzir quando eu sinto a necessidade, quando eu me sinto à vontade para falar sobre determinado tema. Acho que isso é importante também hoje na produção de conteúdo, porque senão a gente fica só querendo produzir e acaba perdendo um pouco a qualidade, né? Interessante, né? É muito bom esse tema, e não é só sobre esse assunto que existe preconceito, existem tantos preconceitos que a gente tem que ir quebrando os tabus, né, Jean? E a gente fica muito contente de estar falando com você, que leva o assunto a sério e vai trazendo informações, né? Isso é muito bom. E até com esse tempo de pandemia que a gente está vivendo, as formas de comunicação é muito legal. Hoje eu até atrasei um pouco, porque a gente tem um trabalho voluntário lá na FEAL, na Fundação Espírita André Luiz, é um pouquinho longe também de casa, né? E eu estava conversando com uma senhorinha que ela tem mais de 70 anos, assim como eu. E eu estava mostrando, porque ela falou, que tão difícil, a gente não consegue se ver mais, tal, né?
Aí eu fui mostrar para ela no celular que ela poderia falar comigo e me ver. Nossa, ela ficou tão feliz, porque assim, eu também estou aprendendo muita coisa, as ferramentas, né, que eu também não sabia. Muita coisa eu não sabia quase nada de mexer com celular, com internet, e a gente está aprendendo, então junto as duas coisas, né, as ferramentas necessárias e os temas importantes que estão sendo veiculados, não é mesmo? Nós colocamos no Quem Somos Nós um momento do Evangelho, a gente está querendo pegar assim um gancho, um versículo do Evangelho, para comentar rapidamente com os nossos convidados. Eu vou pedir para a Vanessa ler para nós o nosso versículo da semana. É um trecho que diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu para onde ia. Então, a gente queria que você desse um comentário sobre isso. Eu acho que nessa passagem fala da fé, né? Que a fé é capaz de nos mover, nos impulsionar, de nos levar para frente, apesar dos desafios, apesar das dificuldades, né? Mas é importante lembrar que essa fé, ela não é ociosa, né? Abraão teve que se locomover, Abraão que fala na passagem, né? Isso. Ele teve que se movimentar, ele teve que se locomover para esse outro local. Então não adianta a gente só esperar na fé ou pedir, né, em oração. É preciso que a gente faça a nossa parte. E aí o Gilberto, do BBB 21, ele falou muito sobre isso, né, de você precisa ter a sua fé, precisa fazer a sua parte, e aí Deus vai prover os meios para que isso aconteça. E acho que tem muito a ver com essa passagem que você leu, né, Vanessa? Se a gente não se responsabilizar pela nossa parte, não adianta só a gente ficar esperando na fé, porque senão as coisas não vão acontecer. Né? Lá também no Evangelho, né? A fé sem obras é morta. É isso mesmo, vamos sempre falar sobre fé aqui na nossa programação, e aproveitando para falar da nossa rede de amigos que compartilha a mensagem do bem, e toda a nossa gratidão a você que faz parte dessa rede de amigos junto conosco. Em meio a esse sofrimento que a gente até falou, que está sendo causado, né, com a pandemia, a gente até citou a pandemia aqui no nosso programa hoje, as consequências que ela tem trazido, nós temos sido bombardeados por notícias que nos trazem muita tristeza, angústia também, e a Fundação Espírita André Luiz tem como missão levar mensagens de fé e coragem para você que está do outro lado. Por isso, nós intensificamos as ações de consolo na programação da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior, especialmente levando o Evangelho e as vibrações de amor geradas pelos nossos conteúdos edificantes. Temos a campanha Juntos pelo Espiritismo, que é uma parceria com centros espíritas, trazendo o atendimento fraterno a muitas pessoas, centenas de pessoas já foram atendidas em busca de ajuda, gratuitamente, através dessa campanha. E com a sua ajuda, nós temos certeza de que vamos fazer mais e melhor com na construção desse mundo de regeneração. Ligue para o clube, faça parte, 0800 12 018 38, ou você também pode enviar um WhatsApp para o Clube Amigos da Boa Nova, 11 97261 0272. Faça parte, colabore conosco, sua participação é muito importante para nós, e se você preferir, também pode acessar o site feal.colabore.org, e lá você escolhe a melhor forma de ajudar. Jean, você já trouxe aqui as informações sobre a sua coluna. Sua coluna está toda quinta-feira no Manhã Boa Nova, e aí você pode falar mais um pouquinho sobre como tem sido essa experiência. Tem sido muito legal, muito bacana fazer parte, né, do Manhã Boa Nova, através da coluna Espiritismo e Sexualidade. Como eu falei, o convite veio através do Júlio Sena, e foi muito bom ter aceito, né, esse desafio, porque até então eu não gravava vídeos assim, ou conteúdo em sequência, né, então eu tive que pensar toda a estrutura de como seria feita essa apresentação, de como levar essa informação sobre sexualidade de uma forma que fosse compreensível para quem não está muito acostumado a lidar com os termos científicos que
se atualizam, né, a cada dia, cada vez mais que se estuda sobre o tema, como fazer as conexões do que a ciência está dizendo sobre esse tema, com o que o Espiritismo já nos traz de conhecimento sobre o assunto. Então, é um desafio, porque muitas vezes algumas obras tratam do tema com visões que eram pertinentes àquela época em que a obra foi feita, mas que hoje, no mundo atual, outros conceitos já surgiram, e aí a gente precisa analisar tudo para criar as conexões e entender do que realmente os espíritos estão falando, né? Então tem sido um desafio gratificante, tenho gostado muito. Esse ano a gente vai trabalhar por temporada, que vai até agosto, se eu não me engano, da coluna, e a gente está estudando o Vida e Sexo, do Emmanuel. Então tem sido bem legal poder falar de um livro da década de 70, se eu não me engano, e como a gente pode enxergar hoje de tudo aquilo que Emmanuel nos traz de ensinamento, né? É muito interessante, né? Esse livro do Emmanuel é bem pertinente, tem uma linguagem bonita, né? Assim, que chega para a gente de uma forma muito boa. Bem poético, né? Ele tem um quê ali de romance, né? Então é bem interessante. Ele traz também termos técnicos que, numa primeira leitura, se a gente não está muito acostumado a estudar o tema da sexualidade, passa batido, né? Mas é uma linguagem também de fácil entendimento para todo mundo. Onde que a gente encontra esse moço, Jean Paul, nas redes sociais, aí na mídia? Através do perfil Um Gay Espírita, tanto no YouTube, quanto no Instagram, no Facebook. Se digitar Um Gay Espírita, vai aparecer o meu rostinho lá. E tá toda quinta-feira no Manhã Boa Nova, na coluna, nossa coluna semanal. Muito obrigada, Jean, por ter participado aqui conosco. Parabéns pelo seu trabalho, sucesso para você. Eu que agradeço, Vanessa, Vanderly, foi um prazer enorme bater esse papo com vocês. Agradeço imensamente o carinho e beijos de glitter para todo mundo que está nos assistindo. Que legal, muito bacana este Quem Somos Nós. Nós estamos de volta na próxima semana, sempre trazendo os nossos convidados e a nossa gratidão a você que está sempre na sintonia. Continue na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior. Beijo aqui meu, Vanessa Cavalcante, para a senhora Vanderly Batista também. Beijão. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Você acompanhou Quem Somos Nós?